Olá gente, sejam todos bem-vindos ao canal do Pregador Júnior Lima. Antes de tudo, inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe o seu like, seu comentário, que isso vai ajudar bastante o nosso canal. A palavra de hoje é sobre a apostasia nos últimos tempos. E de fato já estamos vivenciando a apostasia dos últimos tempos, ou a apostasia da fé cristã. Mas o que de fato é a apostasia da fé cristã? É um ato de rebelião contra a Deus, pois demonstra a rejeição aos ensinos e aos conselhos primordiais que a palavra de Deus ela nos ensina. Apostasia ou apostatar da fé significa abandonar a fé, negar a fé. Isso é a apostasia dos últimos dias. É abandonar a fé, é negar a fé, a qual um dia fora ensinada para com sua vida. Quantas pessoas nos dias de hoje a defender a fé cristã, mas hoje já não defende mais a fé cristã. Já entraram em outros ensinamentos que são heréticos, que não defende a verdadeira fé cristã em Cristo Jesus. E eu tenho aqui algumas características de apostasias, ou de pessoas que apostataram, ou de alguns ensinamentos que trarão algumas lições primordiais para as nossas vidas. Eu tenho aqui algumas características da apostasia dos últimos dias. Vamos à Bíblia? Olha o que diz a Bíblia. O que era apostatar da fé? Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, que a apostasia ou apostatar da fé é a negação das doutrinas essenciais à fé cristã. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. A negação à fé cristã é uma apostasia também dos últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Olha aí, gente. A negação à fé cristã também é uma apostasia dos últimos dias. Paulo diz que o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, negarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso é apostatar da fé. É abandonar a fé. É abandonar os ensinos primordiais que a palavra de Deus nos ensina. Quantas pessoas defendiam a fé cristã e hoje já não defende mais? Estão seguindo os ensinos heréticos, heresias, doutrinas de demônios, deixaram de defender a palavra de Deus, a fé cristã, para que viesse a apostatar da fé e seguir a outros ensinamentos, a qual a palavra de Deus ela propriamente condena. Ou seja, a negação às doutrinas essenciais, à fé cristã, é uma apostasia também dos últimos dias. Você conhece alguém que outrora servia a Deus, mas que um dia defendia a fé cristã, mas que agora já não defende mais? Defende outro tipo de religião, não a religião que a palavra de Deus ela nos ensina, os ensinamentos primordiais que os apóstolos deixaram, que Jesus nos ensinou, que a palavra de Deus ela nos ensina. Então a primeira característica das pessoas que apostataram da fé são aqueles que negam as doutrinas essenciais à fé cristã. Paulo diz que o Espírito diz que nos últimos dias, ou que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tá vendo, gente? Deixarão a fé cristã, abandonarão a fé verdadeira, porque apostatar da fé é abandonar a fé.
cristã. Abandonar a fé que outrora um dia fora ensinada pelos nossos pais, nos antepassados, para seguir a doutrinas ensinadas pelos espíritos de demônios. Isso é a negação da fé cristã, a negação da verdadeira essência da palavra de Deus que nos liberta. Segunda característica da apostasia dos últimos dias: o desinteresse pela verdade revelada. Isso também é uma das características de pessoas que estão apostatando da fé. Ou seja, não tem mais o interesse pela verdade, pela palavra de Deus, mas estão seguindo a fábulas, a dogmas, ensinamentos que são preceitos humanos, que não são ensinamentos que a própria palavra de Deus ela nos ensina. Então o desinteresse pela verdade revelada também é uma das características de pessoas que estão que estão apostatando da fé nos últimos dias. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, palavra, gente, olha a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O desinteresse pela palavra revelada. Isso também é uma apostasia dos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim, ó: porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscência. Ou seja, o desinteresse pela verdade. Chegará um tempo que não suportarão, ou que não aguentarão mais ouvir a sã doutrina, ouvir a verdade. Mas o desinteresse pela verdade é banal para com a vida deles. O desinteresse pela verdade ou pela palavra revelada também é uma das características de pessoas que estão apostatando da fé em Cristo Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, porque virá um tempo que não sofrerão, em outras traduções, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, o que é a palavra, a verdade, o conhecimento que liberta, a palavra que transforma, a palavra que levanta, a palavra que dá vida, a palavra que cura, a palavra que nos coloca de pé, porque chegará um tempo que não sofrerão, que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões em seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, o desinteresse pela verdade. Já não querem mais ouvir a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura, a verdade que muda. Mas amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, ou segundo os seus próprios desejos. Vão querer ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, aquilo que favorece a sua vida. Mas o Evangelho nos ensina a ouvir a verdade que liberta. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha a terceira característica das pessoas que estão apostatando da fé, ou estão negando a fé. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O egoísmo centralizado é uma também das características das pessoas que estão apostatando da fé. O egoísmo centralizado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e aqui eu encerro. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães e ingratos. É isso aí, o egoísmo centralizado. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, a avareza, presunçosos, soberbos, orgulhosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Isso são uma das características das apostasias dos últimos tempos.
homens ingratos, homens profanos, homens presunçosos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Irmãos, que possamos a cada dia guardar a nossa fé, que um dia outrora nos foi ensinada. Faça como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Guarda a sua fé. Não negue a fé em Cristo Jesus. O próprio Jesus disse que aquele que vem a mim deve tomar a sua cruz e segui-lo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e o siga. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Que Deus possa abençoar a todos. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Dê sugestões que no próximo vídeo eu vou trazer aquilo que você sugeriu aqui embaixo. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus de Nazaré.